Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio de Mandaloriano, o último episódio dessa primeira temporada chamado Redenção. Bora lá? Bom, como de praxe, avisando aqui que esse vídeo vai ter spoiler do episódio, eu vou falar bastante sobre tudo que eu achei legal ou não, e também especular um pouco sobre a próxima temporada. Então, se você não viu o episódio ainda, assiste lá e depois volta aqui, a não ser que você não ligue para spoiler. Então vamos lá falar um pouco dele. Bom, logo de cara, queria falar que esse episódio aqui, o episódio 8, Redenção, dirigido pelo Taika Waititi, que é um cara muito conhecido pela comédia, principalmente, ele fez Thor Ragnarok e tal. Isso me preocupou porque o último episódio, o episódio 7, ele terminou num tom muito tenso, com Moff Gideon encurralando os nossos heróis, com um poder bélico muito grande, e tava uma tensão no ar. E isso já começou me deixando um pouco preocupado, porque no início do episódio 8, a gente tem uma tirada cômica que eu já fiquei meio, putz, cara, vai começar já assim, sabe? Tipo, tava uma tensão do cacete, aí vai começar fazendo piadinha, com dois Stormtroopers ali, que foram os que pegaram o Bebê Yoda no último episódio e mataram o amigo lá do Mandaloriano, eles naquela coisa de tentando atirar e não consegue acertar, aí fica, eu quero ver o bebê, eu não vou ver o bebê, isso já tava me deixando um pouco irritado. Mas, felizmente, foi só ali, sabe? Tem sim os momentos cômicos durante o episódio, mas a grande piada fica aqui, e que bom, porque pra mim é o ponto baixo do episódio. Que eles têm essa cena com os Stormtroopers, que acabam sendo mortos pelo droid, que a princípio era aquele droid caçador de recompensas do primeiro episódio, e agora ele é um babá droid, que tá levando o Bebê Yoda e cuidando do Bebê Yoda. E aí a gente vê que esse droid vai ajudar os nossos protagonistas que estavam encurralados, como eu disse no último episódio. E aliás, a partir disso a gente volta para aquela construção de tensão, que é muito interessante ver como o Moff Gideon ele tem o controle de toda a situação ali, ele tá realmente manipulando a gente aqui, a gente no caso dos nossos protagonistas, ele fala, olha, eu tô com um poderio bélico gigante aqui, vocês estão vendo a arma que eu tô construindo, vocês têm noção do que vai acontecer, e aí começam algumas coisas interessantes, que o Moff Gideon, além do poder bélico, ele tem um poder muito grande de informação. E começa aí a ter um desenvolvimento interessante do episódio que foca muito, obviamente, na conclusão dessa primeira temporada, no caso de todo esse arco do Império querendo pegar o Bebê Yoda, mas também foca muito no background do Mandaloriano. A gente tem muitas informações a respeito do seu passado e do passado desse grupo de pessoas, os Mandalorianos, que a gente descobre, inclusive, nesse episódio. Não é bem descobrir, na verdade, a gente tem essa informação de uma maneira explícita, no caso, sendo verbalizada, que os Mandalorianos não são uma raça, e sim um grupo de pessoas, quase uma guilda mesmo, que o Mandaloriano faz parte porque ele foi resgatado por essas pessoas. Mas voltando um pouquinho, o Moff Gideon, ele tá ali, nesse momento realmente de mostrar o seu poder de informação, e ele acaba avisando até pra gente, ele declara o nome do Mandaloriano, que é uma cena muito interessante, porque traz um peso dramático, que é uma coisa que a gente não tinha até agora na série, no nome dele, a gente só chamava ele de O Mandaloriano. Só que, para além do nome em si, é interessante ver como o Moff Gideon sabe disso e o Mandaloriano explica, porque, na verdade, o Moff Gideon sabe o nome dele porque o Moff Gideon era responsável pelo expurgo, que foi o momento onde mataram muitas pessoas, mataram muitos Mandalorianos, o Império matou muitos Mandalorianos, e o Moff Gideon parece que era uma das cabeças desse movimento, desse momento, e ele sabe o nome Mandaloriano porque ele pegou os registros das pessoas que estavam ali. Então é interessante a gente ver realmente esse trauma do passado do Mandaloriano se cruzando com o Império, por que ele não gosta do Império. E obviamente vale falar também o nome do Mandaloriano, o Din Djarin, que apesar do nome em si não trazer muita informação pra gente, é uma coisa de peso a gente ter finalmente esse nome sendo revelado. E para além disso, a gente vê que o Mandaloriano tá ali num plano de fuga de ir pelo esgoto, onde estavam os outros Mandalorianos e tal, eles ficam nesse momento a princípio de tensão, que aliás vem com uma cena muito interessante de tiroteio, protagonizada principalmente pelo droid, que vem de flanco por trás, e depois quem tava encurralado, vai ajudando a matar aqueles Stormtroopers ali e tal, que é composta também pelo uso da força mais uma vez, É legal ver como o Bebê Yoda, ele sempre tá nos momentos-chave, ou seja, ele estava ali no tiroteio e tal, o Mandaloriano acaba sofrendo um tiro na cabeça, inclusive, pelo Moff Gideon, e a princípio, a gente sabe que ele não vai morrer, mas ele tá num momento de muita tensão, e aí é interessante uma subversão de expectativas aqui, porque a gente vê que o Mandaloriano ele tá ali muito ferido, e o natural era a gente esperar que o Bebê Yoda fosse usar a força para curar ele, mas não, o Bebê Yoda ele usa a força para acabar com o Stormtrooper que estava entrando com um lança-chamas para matar os nossos protagonistas, enquanto quem salva o Mandaloriano é o droid.
E aí a gente tem uma quebra de expectativa, porque o droid, né, durante a temporada inteira o Mandaloriano fala: eu não gosto de droids, eu não confio em droids. E a gente descobre, a gente sabe, na verdade, que isso é muito em função da infância dele, porque quem matou o povo dele e os pais dele foram uma série de droids do Império, né? E aí tem umas narrativas bem interessantes. A primeira é essa mudança de paradigma dele confiar em um droid que salva a vida dele, em contraste com o que aconteceu na infância dele. E também tem a questão da gente ter um droid, ou melhor, da gente ter o bebê Yoda, né, que foi salvo por ele no primeiro episódio. A gente vê a cena agora dele sendo salvo pelos Mandalorianos numa situação muito parecida. Então, é realmente assim, a amarra narrativa dos dois que vem sendo construída desde o primeiro episódio, né, do passado triste de um, do passado triste de outro. Ele salvando o bebê, ele sendo salvo. Né, são coisas que vão se encaixando, e agora que a gente tem um flashback completo, a gente entende essa relação mais forte dele. Porque tal qual o bebê Yoda ia ser morto por um droid, ele também ia ser morto por um droid. Ele foi salvo pelo Mandaloriano, e ele, como Mandaloriano, salva o bebê Yoda. Então são, né, paralelos narrativos muito interessantes que se constroem e dá mais peso para essa relação, que é muito legal. E ainda na questão da subversão de expectativas que eu comentei, também é interessante ver que é a primeira vez que a gente tem o rosto do Mandaloriano aparecendo, né? O rosto do Pedro Pascal, porque, como eu disse, ele tomou um tiro na cabeça, né? Ele estava muito ferido, só que ele não quer tirar o capacete porque é uma coisa da ordem, ele não pode tirar aquilo porque é um pedido dos Mandalorianos. E aí tem um diálogo muito interessante dele, né, novamente com o droid, porque ele fala pro droid: olha, eu não posso tirar isso daqui porque nenhum ser vivo, desde que eu coloquei isso, viu o meu rosto. E o droid fala: eu não sou um ser vivo. Né? Então tem essa coisa que o droid tenta contornar para ajudá-lo, e ele também começa a ser mais flexível com o droid novamente. E é legal porque, assim, a série conseguiu segurar muito para mostrar esse rosto, né? E soube cativar a gente com ele com traje completo, que é muito interessante, né? Não precisou do rosto do ator. E quando aparece o rosto do ator, é para fazer uma relação muito forte com o personagem, que a princípio ele não deveria ter uma relação, porque ele não gosta desse tipo de personagem, né? Desses droids. E que ganha um peso muito maior mais pra frente quando o droid faz um sacrifício, né, para salvar todo aquele grupo de amigos. Então é legal ver que, assim, ele tira o capacete no momento que a princípio seria um pouco esquisito, afinal de contas ele não tem essa relação forte com o droid, mas essa cena dá um peso muito maior mais pra frente, é uma cena rápida também, o que é legal, porque a gente não precisa realmente do rosto do Mandaloriano, porque é uma coisa que ele se sente desconfortável. Então eu gosto muito de como foi construída essa relação. E aí, seguindo, né, a gente vê eles fugindo, né, todo o plano de fuga e tal, eles indo pelo esgoto, e o Mandaloriano descobre, né, que todo aquele grupo que ajudou ele lá no início da temporada, né, quando ele estava fugindo da guilda dos caçadores de recompensa, morreu, né? A gente sabe aqui, a princípio ele acha que foram os próprios caçadores, mas não, foi o Império que chegou logo depois, né? Afinal de contas ele fugiu com o bebê Yoda, então o Império veio tentar, né, pegá-lo antes da fuga e matou os Mandalorianos. E a gente tem novamente aquela ferreira vindo conversar com ele, ajudando, inclusive dando o jetpack, né, que é um item muito, né, marcante dos Mandalorianos. Praticamente todos que a gente viu até agora em qualquer ponto do universo expandido tem aquele item, e é muito legal como, né, sedimenta ainda mais essa questão, né, dele ser um Mandaloriano. Ela inclusive faz uma marca no braço dele, e nesse momento ela também dita qual é a próxima missão dele, porque ela fala, né, tipo, eles comentam: o bebê Yoda, ele fez isso, né? Não é o bebê Yoda, mas enfim, né, ele fez isso, ele fez aquilo, ele consegue mover as coisas e tal. Ela fala: isso daí que ele faz é o poder dos Jedi. E ela até comenta, né, que os Jedi eles já tiveram um encontro com os Mandalorianos, né, os primeiros, inclusive, que é legal ter essa retomada com uma história muito clássica de Star Wars, né, que está muito mais no universo expandido, de fato, né, que ela fala da guerra dos Jedi contra os Mandalorianos. E ela se refere a eles, né, como feiticeiros e tal. E ela fala pro Mandaloriano: olha só, tal qual você foi resgatado por a gente, você agora tá responsável por essa criança. Aí ele fala: mas eu vou ter que treinar ela para ser um Mandaloriano? Ela: não, porque ele é muito frágil, ele não vai aguentar esse treinamento, apesar de talvez possa aguentar, porque ela não tem tanta noção dele. Mas ela fala: você vai ter que levá-lo de volta pro Jedi. E eu acho que esse vai ser o grande mote a partir de agora da série, né? A partir da próxima temporada. Ele procurando algum templo Jedi, alguns Jedi, né? E a gente pode ter uma relação com o Luke, por exemplo, já que a gente sabe que no episódio 7, né, essa brecha aí entre o 6 e o 7, o Luke estava tentando fazer uma academia Jedi. Então pode ser um ponto aí que pode se encontrar em algum momento. Mas enfim, a gente sabe agora que o próximo mote do Mandaloriano vai ser esse de levar, né, o bebê Yoda para algum Jedi, a gente não sabe ainda qual. E aí, como eu já comentei, teve a parte que o droid ele se sacrifica, né, que é um peso muito interessante, porque o Mandaloriano fica realmente emocionado e triste com esse fato, né, como eu falei, uma quebra de paradigma, afinal de contas, ele criou essa relação afetiva com o droid e tal. É legal ver esse
esse arco de desenvolvimento dramático do personagem, né, que dá um peso maior pra série, porque assim, ele fez, né, esse ciclo de amizade durante a temporada toda, e a gente foi vendo, né, essa relação sendo construída aos poucos com cada um deles, então quando tem a perda de um, traz um peso muito maior pra série e pros personagens, o que gera realmente uma sensação de perda maior, o que é muito forte, o que é muito interessante, afinal de contas a gente tem que ter um vínculo emocional com cada um dos personagens. E aí, né, depois a gente tem uma batalha que, apesar de ser rápida, é muito interessante pra gente ver, né, o Mandaloriano usando pela primeira vez o jetpack pra, né, destruir a TIE Fighter do Moff Gideon, e a princípio eu achei até que fosse ter mais ação nesse momento, mas é uma coisa muito rápida, mas ainda assim, como eu disse, é interessante pra ver o uso do jetpack. O Mandaloriano consegue, né, derrubar a nave ali e, consequentemente, fugir. Né? A princípio, eu achei que ele fosse fugir com um grupo, afinal de contas, eles poderiam fazer realmente, né, uma tripulação e tal, mas não, ele vai sozinho com o Bebê Yoda e fica a cara e o cara lá, né, o caçador de recompensas, chefe daquele local, ficam na cidade porque, né, eles vão reconstruir e tal. E o episódio, a princípio, termina aí nessa questão, né, do Mandaloriano indo embora. A gente, né, sabe agora que ele tá indo procurar algum Jedi para deixar o Bebê Yoda, e os dois personagens ficam ali. Eu acho pouco provável que eles vão ficar ali de fato, acho que eles vão se reencontrar em algum momento, mas a princípio é isso que acontece. E aí tem um grande ponto bacana aqui, que é o final do Moff Gideon. Né? Porque, como eu falei, ele teve essa luta com o Mandaloriano, né? Ele na nave Mandaloriano com jetpack, e né, o Mandaloriano explode a nave dele, ele cai, né, em um ponto, né, naquele planeta. Só que aí, né, quando ele vai fugir, ele vem com um sabre negro. E se você não sabe o que é esse sabre negro, ele é muito importante para os Mandalorianos, porque é um sabre que aparece muito no universo expandido, principalmente nas séries de animação, né, Star Wars Rebels e Clone Wars, né, que foi um sabre que foi usado pelo primeiro Mandaloriano Jedi, né, ele que fez esse sabre, e que foi depois retornado ao Templo Jedi e foi passado para outros Mandalorianos durante, né, o universo Star Wars como um todo. Então a gente já teve esse sabre aparecendo em vários momentos, tanto de Clone Wars quanto de Rebels, inclusive já passou na mão do Darth Maul, por exemplo. Né? Então é uma coisa que está muito interligada com, né, esse universo dos Mandalorianos. Eu acho que vai ter um futuro muito grande para ser explorado. E é interessante pensar que agora talvez seja o primeiro momento que a gente vai ter um live action interagindo diretamente com as animações, né? Porque por mais que seja mencionado em alguns momentos, alguns pontos têm uma correlação, esse vai ser o primeiro momento que vai ser o inverso. Porque, por exemplo, o Darth Maul e o Obi-Wan já apareceram em Rebels e Clone Wars, obviamente. Mas agora a gente vai ter o inverso, né? Saindo do desenho para aparecer no live action. Pelo menos eu espero, eu fiquei com essa impressão e com essa expectativa. Então, resumindo, né, esse último episódio foi um episódio muito interessante, de um fechamento de arco, né? A gente tem agora uma missão muito mais forte, mais explícita do que vai acontecer para a próxima temporada. Eu acho que foi interessante ter esse desenvolvimento do passado mandaloriano e expansão do universo deles, né, dos Mandalorianos como um todo. Foi um episódio realmente de despedidas, de mudanças de paradigma e de novas revelações, principalmente com o sabre do Moff Gideon. Eu gostei muito desse episódio, realmente amarrou muito bem, e agora eu tô muito ansioso para a próxima temporada. E você, já assistiu o último episódio de Mandaloriano? Coloque nos comentários sua opinião sobre o episódio e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou, obviamente, e de compartilhar para as pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque a gente tem bastante vídeos, tanto de série quanto de filme, saindo aqui toda semana, quase todo dia. Então é isso, galera. Um abraço e até a próxima.